Boa noite aos amigos da TV 247, começando aqui mais uma semana com o Léo ao Quadrado. Hoje, na segunda-feira, 6 de maio de 2019, queria saudar meu grande amigo Leonardo Stoppa. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Tudo bem? Tudo em paz, né? Não dá para falar que está tudo bem no Brasil de hoje, porque as notícias são cada vez mais bizarras, né? Grotescas. Eu estou aqui espantado com a manchete atual do 247, Léo. Vou ler para você, só para você saber do que está acontecendo, né? Polícia de Witzel mata 8 na Maré e dispara no momento em que crianças saíam da escola, né? Então é chocante a foto das crianças uniformizadas, todas negras, né? Quase todas negras, tendo que correr do tiroteio, né? Do helicóptero que disparou contra a favela da Maré. Ontem o Witzel sobrevoou a região de Angra dos Reis como se ele fosse Rambo, né? Disparando, né, contra a população mais pobre. É um governador sociopata, é um governador psicopata no estado do Rio de Janeiro, que, na verdade, ataca a população mais pobre. Vamos falar sobre esse tema, mas vamos falar, sobretudo, sobre a guerra entre os militares e o Olavo de Carvalho no desgoverno Bolsonaro. Mas eu queria que você já começasse a falar sobre o Witzel. O que está acontecendo, Léo? Um governador que manda a polícia disparar contra os pobres. Léo, por incrível que pareça, é uma resposta a uma sociedade que acha que isso é bonito. É muito estranho porque o Witzel foi eleito, o Bolsonaro foi eleito, essas pessoas foram eleitas. O que me assusta não é a atitude do Witzel, o que me assusta não é a bizarrice das propostas e atitudes do Bolsonaro, mas o que me assusta é que isso é uma forma moderna de populismo. É uma forma moderna de ganhar apoio da população. Nós temos uma situação que as pessoas de fora das regiões menos privilegiadas, elas acham que todo mundo que mora nas favelas merece morrer porque são pessoas marginalizadas e são criminosos potenciais. E é uma coisa que vem sendo pregada na cabeça das pessoas há um certo tempo. Eu me lembro que há uns 2, 3 anos atrás, quando saiu um vídeo de um trabalho feito nas favelas, um trabalho musical. Algumas pessoas respondiam da seguinte maneira: você acha que uma musiquinha vai mudar a índole dessas pessoas? Ou seja, fora das favelas, nessa classe média hipócrita brasileira, existe uma percepção de que todo mundo que está na favela é criminoso. E as crianças que estão na favela, porque cresceram naquele ambiente, são criminosos potenciais. Então, o que o Witzel faz hoje, por incrível que pareça, é um populismo. O populismo de antes, de ficar prometendo casa, ficar prometendo melhoria, né, de vida, hoje é um populismo meio estranho, é prometer mortes. É mais ou menos assim. E a gente sabe que isso veio depois de uma certa dopagem da sociedade brasileira, uma dopagem através de programas como o da Atena, uma dopagem através do incentivo à criminalidade. Como que se incentiva a criminalidade? Desincentivando o trabalho. O Brasil investiu tanto em deixar o dinheiro só nas mãos dos empresários que as pessoas já estão pensando se vale a pena ser trabalhador. Tudo isso são, obviamente, frutos desse capitalismo que agora se agrava cada vez mais, esse capitalismo que não respeita o trabalhador. O Witzel, por incrível que pareça, falo mais uma vez, faz populismo matando. As pessoas que antes faziam populismo prometendo melhora de vida, hoje a onda é fazer populismo matando, ou pelo menos prometendo que você vai matar. Olha aqui, Léo, já tem um superchat do Guilherme, né? Poderia comentar a ação do governador Witzel, já estamos falando sobre isso. E Ula Ula aqui, o perfil dizendo: Atucho, ontem falei com o Joaquim para uma transmissão conjunta de vários canais, 247, DCM, GGN. Sou a favor, não tem nenhuma restrição. A única questão é tecnicamente ver como é que a gente pode tentar fazer essa transmissão em todos os canais ao mesmo tempo. Agora, sobre o Witzel, eu tenho uma informação nova, e essa informação eu acho que é muito importante. A Ordem dos Advogados do Brasil está preparando uma denúncia contra o Witzel. O Witzel vai ser denunciado por crime, como um sociopata, que ele de fato é, por crime de lesa humanidade. Aí eu queria destacar um artigo da Carol Proner, né, dizendo exatamente isso, que o Witzel comete crime de lesa humanidade, ou seja, o Witzel pode ser responsabilizado por cada morte que vier a ocorrer sem justificativa, né? Porque nada garante que essas 8 pessoas mortas hoje na Maré eram de fato criminosas, né? Quer dizer, como é que é uma polícia que mata antes? Porque não é confronto, né, Léo? Você imaginar o seguinte, você pode dizer o seguinte: a polícia deve evitar a morte em qualquer hipótese, né? Ela tem que
sempre valorizar a vida, mesmo que seja o criminoso, né? Então ela tem que tentar imobilizar, ela tem que tentar não matar, ela tem que tentar, né, desarmar as pessoas. É assim que funciona em qualquer país civilizado. Quando a polícia dispara de um helicóptero, é óbvio que ela não está matando em confronto, ela está matando indiscriminadamente, né? Ou seja, ela está tomando também o lugar do poder judiciário, é uma execução. Então é uma coisa dramática, eu queria que você comentasse sobre esse ponto também. Sim, Léo, sem dúvidas. A metralhadora é uma arma de destruição em massa. Ela não é uma arma de precisão para você olhar. Primeiro, não tem condição de cima de um helicóptero, um policial distinguir se uma pessoa é um criminoso, e mesmo que fosse um criminoso, a única justificativa da polícia poder matar essa pessoa é essa situação aí de defesa do policial. O cara realmente está armado, está tentando acertar no policial. Agora, qual que é o critério que os policiais têm para de cima lá do alto, de dentro de um helicóptero, distinguir quem é o criminoso e quem não é criminoso? E agora, quem que colocou na Constituição brasileira uma possibilidade de pena de morte e, pior, quem que deu para o policial essa prerrogativa de julgar e condenar à morte uma pessoa que está lá embaixo? Porque é isso que está acontecendo. As pessoas não estão percebendo porque as pessoas estão sedentas por um justiçamento. Mas essa sede por justiçamento, ela está acabando numa situação muito estranha, que é mais ou menos assim: sabe-se que existe a criminalidade, então para punir a criminalidade vamos matar qualquer um. Ah, não precisa matar o criminoso, vamos matar qualquer um. Se a polícia estiver matando, vai suprir esse anseio da população por justiça. E nesse momento eu queria até contar uma história que ela é contada na filosofia do utilitarismo, que é exatamente o que a gente está vivendo hoje, Léo, que é uma história que aconteceu lá na Inglaterra, no momento em que botaram fogo no centro de Londres. Botaram fogo no centro de Londres. E a polícia pegou um culpado porque queriam colocar a culpa em uma pessoa e precisavam colocar a culpa em uma pessoa. Só que a polícia tinha certeza que não era essa pessoa. E mais, essa pessoa nem estava em Londres no momento do acidente. Essa pessoa estava na França e tinham, assim, uma quantidade muito grande de álibis. Só que era tão conveniente para a política daquele momento ter um culpado que eles continuaram insistindo que aquela pessoa era culpada porque a sociedade queria um culpado. O que está acontecendo hoje é que a sociedade quer morte de criminosos. E o Witzel não consegue pegar os criminosos. O que ele faz? Ele mata pessoas, entrega os cadáveres para a população do Rio, para a população do Brasil e fala: olha, estamos matando. Mas espera aí, quem são essas pessoas que estão morrendo? Não interessa. Existe um anseio da população por mortes. E essa população materializa nos mortos a ideia de que criminosos estão morrendo. Se são criminosos que estão morrendo, a gente não sabe. Mas não são pessoas, né? Simplesmente pessoas. São, né, preferencialmente negros que vivem nas comunidades mais pobres do Rio de Janeiro. A Isaura está dizendo, ó, hoje o Bozo estará no programa de Luciana Gimenez como popstar. É uma vergonha, né? Parece que foi a Luciana Gimenez quem censurou a exibição da entrevista do Lula ao Kennedy Alencar na Rede TV. Tem os comentários aqui interessantes, por exemplo, do Ciências Humanas TV, dizendo que a fórmula de combate à pobreza do Witzel, do Bolsonaro, é matar os pobres, né? E aí eu queria resgatar com você, aqui, ó, a Adriana também está dizendo, todo fascista é um assassino em potencial. E também, aqui, ó, Cadu Lacerda, militar atira no inimigo, polícia eficaz investiga. Esse fenômeno que está acontecendo, né, de você disparar de um helicóptero contra a população, lembra um pouco as ações de Israel contra palestinos, né? Será que o Witzel está determinando que o negro é o palestino no Brasil? O negro é o alvo a ser abatido, a ser exterminado pela polícia fascista, pelo governo, né, sociopata que ele comanda no Rio de Janeiro? E eu queria que você comentasse também sobre um ponto que o Gessé Souza fala com frequência, que um traço marcante da classe média e da elite no Brasil é o ódio ao pobre. Será que a gente vive tempos de ódio ao pobre e de extermínio ao pobre e de conversão do pobre ao palestino na sociedade brasileira? Olha, Léo, eu vou falar uma coisa que eu acho que é um pouco pesada, e nisso que eu vou falar é lógico que eu não incluo 100% da população. Mas quem está considerando o negro brasileiro como sendo uma espécie de ser humano que deve morrer no Brasil, nem é o Witzel.
O Witzel simplesmente embarcou numa onda que foi trazida, obviamente, pelas campanhas de ódio que foram promovidas no Brasil nos últimos tempos. E eu volto a dizer, são programas como o programa do Datena, que, claro, jamais pegaria o caso do filho do prefeito que cometeu um crime, jamais pegaria o caso do filho do Eike Batista para fazer sensacionalismo. Eles sempre buscam casos de pessoas mais humildes, que não vão poder processar a emissora de televisão, que não vão poder depois descontar da emissora de televisão suspendendo um patrocínio. Então, durante muitos anos, a imprensa brasileira trabalhou essa demonização do criminoso negro. O criminoso branco poderia processar o jornalista. O criminoso negro virou alvo de espetáculo dentro do Brasil. Então criou-se uma percepção dentro do Brasil que só o negro é criminoso. Por quê? Porque a imprensa mira no negro, porque o negro tem menos proteção. E quem que criou essa situação para que um Witzel brincasse de Rambo de cima de um helicóptero metralhando a população mais carente? Obviamente, foi essa sociedade sedenta por justiçamento. Então, hoje nós temos uma situação que, infelizmente, a sociedade brasileira criou uma Palestina dentro do Brasil, que está longe de ser um Estado de Israel, porque o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Então, nesse Brasil extremamente miscigenado, negros de fora das favelas apoiam o extermínio dos negros dentro das favelas. A gente está vivendo, talvez, o momento mais, assim, primata da sociedade brasileira. O processo de involução que nós tivemos nos últimos tempos é uma coisa que talvez a gente tenha voltado para 1.000 ou 2.000 anos atrás em termos de consciência humanitária. Tá bizarra a situação. Quem pôs o Witzel no poder foi o desejo por isso. Isso que é o mais desesperador. O Witzel venceu no Rio não para depois de vitorioso começar a fazer essas bizarrices. É porque ele prometeu essas bizarrices que ele venceu no Rio de Janeiro. Isso é que é muito estranho. O Bolsonaro não se tornou um monstro depois de vitorioso. É porque ele já era um monstro que ele foi vitorioso. E é por causa da monstruosidade que o PSL fez a segunda bancada dentro do Congresso Nacional. Então é uma coisa extremamente bizarra pensar que a sociedade brasileira está demandando por esse tipo de sentimento. É muito interessante, Léo, isso que você fala, porque sempre nos traz à mente a ideia de que o mundo é um espelho. Se o Brasil está vivendo o seu momento ódio, né, quem está no poder são as figuras que expressam esse ódio, né? Agora, tem um detalhe do Witzel que eu queria falar para você, que é o seguinte: o Witzel foi sobrevoar Angra dos Reis, né, disparando do helicóptero, e depois foi passar o fim de semana no Hotel Fasano, né, que é um dos hotéis mais caros do mundo, né, porque ele precisava descansar, né? É muito estressante sair matando o pobre, né? Como é que você vê essa questão, né, de um governador que mata a população do seu próprio estado e depois vai passar um fim de semana no hotel de luxo? É um governador que representa muito bem a ideologia de classe média alta brasileira. Porque, olha, nós temos uma classe média alta brasileira que é uma pequena quantidade de brasileiros. Vamos lembrar, parece que 42% das famílias brasileiras ganham menos que R$2.000. Se a gente pensa que uma família aí, vamos pensar aí, as famílias em média 4 pessoas, então é R$500 por pessoa. Então o Brasil é muito pobre. A classe média alta brasileira é uma quantidade muito pequena de pessoas dentro do Brasil. Mas o sentimento de pertencer à classe média começa com o pobre de direita que ganha um salário mínimo, consegue financiar um carro e acha que já é rico. E o Witzel representa muito bem isso. Antigamente, esse tipo de atitude revoltava. Depois do sonho liberal ter sido implementado dentro do Brasil, esse tipo de atitude aí acaba gerando uma expectativa de que, com um governador desse, toda a população pode chegar nesse nível. É o efeito Edir Macedo. Todas as pessoas achavam que o enriquecimento do Edir Macedo poderia causar revolta nos fiéis, que estavam cada vez mais pobres, mas muito pelo contrário. As pessoas olhavam para o Edir Macedo e pensavam: se Deus dá a bênção para o Edir Macedo desse jeito, eu vou continuar com o Edir Macedo mesmo, porque afinal de contas eu posso ter uma bênção dessa também. Nós estamos vivendo um momento completamente invertido. O momento no qual a bizarrice acaba chamando mais bizarrice, porque a bizarrice tem mostrado que ela gera sucesso. Então o estelionato, ele mostra que gera sucesso. Então, em vez das pessoas terem aversão ao estelionato, as pessoas acabam embarcando no estelionato. Olha, se está dando certo para ele, pode estar dando certo para mim. Da mesma forma, as milícias, que antes deveriam ser combatidas como organizações criminosas,
Agora que elas provaram que dão super certo, conseguem inclusive eliminar inimigos inimigos políticos, o que está acontecendo no Brasil? Olha, vamos fazer mais milícias, é o negócio do momento. O Brasil está incentivando bizarrice, nós estamos no processo de desseleção natural. E de eugenia, né, Léo? De estimular o assassinato da população mais pobre e, sobretudo, negra. Rogério Matuque está dizendo, ontem em Itaquera, PMs atiraram no povo pobre, ninguém falou disso. Itaquera, São Paulo, Zona Leste de São Paulo, também a polícia matando, polícia do João Dória. Então não é só a polícia do Witzel, é a polícia do Dória também. Isaura Grigolato, boa, Léo, esse está tendo nojento quando é um pobre, a abordagem é completamente desrespeitosa. Por isso a educação é essencial. Sobre o Datena, Léo, o Datena quer ser candidato a prefeito de São Paulo. Será que a plataforma do Datena vai ser matar pobre também, matar negros pobres nas periferias, imitar o Witzel, ou será que essa modinha Witzel vai passar até a eleição para prefeito? Muito pelo contrário, Léo. O Datena é o molde que acabou produzindo Bolsonaro, que acabou produzindo Witzel. É esse estilo de programa de televisão que criou o ambiente necessário para que pessoas começassem a oferecer esse tipo de produto. É lógico que o Bolsonaro é um político. Como tal, ele está oferecendo aquilo que o povo está demandando. Essa campanha de ódio do Bolsonaro foi mostrando cada vez mais que ele poderia oferecer ódio, que era um produto que estava em alta demanda. E quem criou essa demanda por ódio? Quem criou esse ódio pelo criminoso, que eu volto a dizer, por causa da televisão brasileira, a expectativa que se tem é que criminoso é só o camarada negro que está lá na favela. São esquecidos, por exemplo, os pilotos de helicópteros e os donos de helicópteros que trazem a pasta base de cocaína para dentro do Brasil para que milhares de crianças nas favelas virem traficantes. E essas pessoas são esquecidas, os políticos são esquecidos, mas, em contrapartida, a vítima da política de tráfico internacional de drogas, que é o vendedor de drogas lá da favela, que é a criança que é obrigada a participar do tráfico de drogas, porque às vezes não tem outra opção para levar comida para dentro de casa, esses aí são os alvos de um Datena, que seria... O Datena está para a ideologia Witzel-Bolsonaro, assim como o Olavo de Carvalho está para ideologia liberal. Então, da mesma forma que a gente tem o Olavo de Carvalho como guru do liberalismo e do anticomunismo, a gente tem o Datena como sendo um guru do Witzel, um guru do Bolsonaro, no que diz respeito à luta contra a criminalidade. Então, a gente pode colocar o Datena do lado do Olavo de Carvalho. Então, da mesma forma que o Olavo de Carvalho criou o ódio ao comunismo que nunca existiu no Brasil, o Datena criou o ódio ao negro, querendo dizer a todo momento que a criminalidade está conectada com a cor da pele, mesmo que ele não diga isso diretamente, é o que ele mostra na televisão. Ronivaldo dizendo, olha, Witzel precisa ser condenado por crime contra a humanidade. Aliás, o Ricardo Bol dizendo, Witzel precisa ser condenado por crime contra a humanidade. Ronivaldo dizendo, Datena lixo. E o Liane dizendo, os grandes criminosos estão nos condomínios de luxo e nos bairros nobres das cidades. Né? O que aconteceu com os donos do helicóptero, Léo? Não aconteceu absolutamente nada. Né? Ninguém mais toca 500 quilos de cocaína num helicóptero, né, que pertencia à família Perrella. Eles dizem, não tem nada a ver com isso, não acontece absolutamente nada. E agora o Witzel está disparando, né, na maré. A foto é chocante, poderiam ser os filhos de vocês correndo, né, dos disparos da polícia do Witzel. Bom, esperamos aí a ação da OAB, acho que vai ser importantíssima, né, a ação da OAB para que o Witzel seja condenado por crime contra a humanidade e seja afastado sumariamente do cargo. Existe um assassino governando o Rio de Janeiro. Léo, vamos falar um pouquinho, antes de entrar na questão do Olavo, né, que você falou do Olavo agora, mas eu queria falar um pouco sobre o Trump. Né? O Trump, que é o chefe do Olavo, na verdade, porque o Olavo responde às ordens do Trump e do Steve Bannon. O Bolsonaro também responde às ordens do Steve Bannon e do Trump e do próprio Olavo. Né? Então, todos trabalham para o Trump. O Trump foi ao Twitter hoje e disse o seguinte, é muito engraçado, parece uma criança birrenta, né? O que ele está dizendo? Olha, o nosso déficit comercial com a China foi longe demais, estamos perdendo 500 bilhões por ano, cansei de perder, não vou mais perder. E está dobrando as tarifas comerciais do que os Estados Unidos importam da China. A consequência foi que as bolsas caíram no mundo inteiro e tal. Mas é muito engraçado esse comportamento do Trump, né? Já disseram, ele já foi diagnosticado como uma pessoa que tem a idade mental de uma criança de 9 anos. Né? Então aquela criança que está perdendo, de repente vira o tabuleiro, pega a bola, carrega a bola no braço e diz, não brinco mais, não perco mais. E é esse cara que tem o botão nuclear, Léo.
é o que tem não sei quantas bombas atômicas, né? Esse Trump realmente parece que passou dos limites, né? Como é que você está vendo o processo de desglobalização e de guerra contra a China? Léo, eu vejo que o Trump ele foi eleito. Olha que coisa interessante. O Trump é um político conservador escroto que utilizou o conservadorismo para tentar dizer que ele é de direita. Mas desde o início. Vamos só evitar os palavrões pelo seguinte: eu recebi uma mensagem muito legal de um telespectador dizendo o seguinte: olha, eu assisto todo dia o programa de vocês e ponho meu filho de 9 anos do lado para ele começar a ter a consciência política. Ele falou: pô, por que se fala palavrão? Então é desnecessário. A gente não precisa falar, a gente poderia falar: o Trump é um presidente dos Estados Unidos desqualificado. A gente pode usar outras palavras, eu sei que às vezes dá vontade de falar, mas em respeito, né, às crianças que nos escutam também, né, vamos evitar. Desculpa de passar em um pito ao vivo, né, porque na verdade ele nem deu bronca em você, ele deu bronca em mim. Eu que tinha falado um palavrão num programa e ele me mandou essa mensagem. Então te devolvo. Tá bom. Léo, o que acontece é que o Trump, apesar dele ser um presidente, um político bobão, porque ele traz essa bobajada desse conservadorismo feioso, o Trump fez promessas de esquerda durante a campanha. E é exatamente porque os Estados Unidos estavam demandando políticas de esquerda que o Trump foi eleito. O Trump não foi eleito porque ele fez propostas liberais, ou seja, o Trump, que é um político bobão, porque traz um conservadorismo feioso e um radicalismo não muito legal, no campo das moralidades, ele é um político de esquerda no campo da economia. Qual que é a intenção do Trump? É uma intenção muito próxima da do Bolsonaro. America First. Só que o Trump é o presidente dos Estados Unidos. E como presidente dos Estados Unidos, ele percebe que ele precisa criar medidas para que os empregos que foram embora dos Estados Unidos por causa dessa globalização e da mão de obra mais barata da China, ele precisa criar formas para que esse emprego volte para os Estados Unidos. É claro que é uma coisa extremamente bizarra imaginar que o Trump está tomando atitudes que possam ser, de um lado, interessantes, mas por outro lado, completamente desglobalizantes. Essa coisa de que, olha, parei de brincar, vou enfiar a bola debaixo do braço e vou para casa, porque afinal de contas, o liberalismo foi maravilhoso enquanto a indústria americana era uma indústria muito mais competitiva. Nesse momento, agora, em que a indústria americana tornou-se menos competitiva que a indústria da China, eu não quero brincar de liberalismo mais, eu vou meter impostos. Mas o Trump, apesar dele ter voltado atrás com uma imposição de liberalismo que veio dos próprios Estados Unidos, lembrando que essa política de liberalismo econômica, ela foi imposta pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, exatamente porque os Estados Unidos queriam aproveitar que o resto do mundo estava destruído e a indústria deles estava bombando. Então, esse liberalismo econômico, ele mostrou-se não tão interessante para os Estados Unidos agora que a China está muito competitiva. É feio, porque foram eles que impuseram isso no passado. É uma coisa desglobalizante, mas é uma coisa instrutiva, porque hoje nós temos no Brasil a percepção do nosso pobre de direita e do nosso economista de Facebook que a gente tem que partir para esse liberalismo. Mas se o Trump está voltando atrás, tem uma mensagem interessante daí. Veja bem, olha, o liberalismo econômico ele é fantástico, desde que você esteja mais competitivo e você não seja a parte que vai liberar. Isso é um ensinamento muito legal para o Brasil, é feio para o Trump, porque afinal de contas essa proposta veio do país deles e agora eles estão voltando atrás. Mas a gente pode tirar uma mensagem muito interessante disso. Olha, por que nós temos que partir para o liberalismo econômico com países mais competitivos se o mestre, o mago do liberalismo, que são os Estados Unidos, estão pulando fora desse liberalismo agora que a China se tornou mais competitiva? Porque o liberalismo econômico, às vezes, ele tem que ser dosado. Quando a sua indústria começa a parar porque as outras estão competitivas demais e o seu povo começa a ficar desempregado, é hora de você se blindar e se proteger. Então, o Trump está fazendo aquilo que ele prometeu para os Estados Unidos durante as eleições, levar o emprego de volta para os Estados Unidos. Isso mostra que chega um ponto que o povo americano
vota na esquerda achando que está votando na direita porque ele está votando nas políticas. E é isso que eu falo. Hoje nós temos um Bolsonaro no Brasil que prometeu ser de direita, mas ele não tem nada a ver com direita, ele é entreguista. Ele é simplesmente um camarada entreguista, mas que se diz de direita porque ele professa um conservadorismo feioso, um conservadorismo bobão. Esse conservadorismo feioso e bobão do Bolsonaro faz pessoas pensarem que ele é de direita. Não, ele não é de direita, ele é entreguista. Da mesma forma que esse conservadorismo feioso do Trump faz parecer que ele é de extrema direita, ele não é de extrema direita. As políticas e as promessas que fizeram o Trump chegar à presidência dos Estados Unidos são promessas de emprego, são promessas de voltar com as indústrias para dentro dos Estados Unidos, ou seja, o Trump, na economia, ele tem tentado ser progressista, porque o povo americano demandou promessas progressistas. Léo, vou ler um comentário aqui, porque o lance do palavrão gerou uma polêmica. O Wagner Araújo está dizendo, peraí, não poder falar palavrão, sou contra, sou membro, sem censura, por favor. Então vamos combinar de falar palavrões só quando for estritamente necessário, tá, Léo? Quando não for necessário, né, a gente não fala. Mas enfim, vamos tentar, evidentemente, manter a mesma contundência. O João Leão está lembrando aqui que o Witzel é um fascista, genocida, dispara tiros em casas de pobres. O Witzel tem que ser afastado rapidamente, urgentemente, né? Léo, vamos passar então para o tema principal desse Léo ao Quadrado, que é a crise dos militares com o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho só fala palavrão, né? Quem visita o Twitter do Olavo, ele tem uma fixação na fase anal, né, não superada, realmente é uma personalidade complexa, então ele adora, né, essas expressões, e ele adora também atacar os generais, e também adora puxar o saco do Bolsonaro. Ele é o maior puxa-saco que o Bolsonaro poderia ter. Então o Olavo estava dizendo o seguinte, que Bolsonaro é um herói, Bolsonaro é um mártir, sobreviveu à facada, ser contra Bolsonaro é ser contra o Brasil, falando aquelas coisas todas. E aí resolveu atacar um general chamado Santos Cruz, que é o general que tem a SECOM, que é onde está a publicidade governamental, e o general não quer fazer o joguinho do Bolsonaro de ficar fazendo as pirracinhas dele, de dar dinheiro para os grupos de extrema-direita, provavelmente não, né? Bom, o Olavo chamou o general de, vou ter que usar a expressão, porque ele usou, ele falou, seu merda, chamou o general de seu merda, né? O general ficou puto, foi falar com o Bolsonaro ontem, no Palácio do Planalto, e falou, porra, Bolsonaro, tá óbvio que quem está me atacando não é o Olavo, são as suas redes bolsonaristas. Porque o Olavo, a meu ver, Léo, na verdade, ele é a voz do Bolsonaro. O Olavo fala aquilo que o Bolsonaro gostaria de dizer, mas não pode. Então, quem xingou o general não foi o Olavo, foi o próprio Bolsonaro, né? E aí, o que aconteceu depois disso? O general Vilas Boas, que é quem exerce uma liderança sobre todos os militares, era o ex-ministro, né, o chefe das Forças Armadas até recentemente, hoje está no Gabinete de Segurança Institucional, ele soltou uma nota dizendo que acabou com o Olavo de Carvalho, declarou guerra ao Olavo, né? Então eu queria que você comentasse por que existe uma guerra entre Olavo de Carvalho, que no fundo é Bolsonaro, e militares. Por que há a guerra entre o Bolsonaro e os militares? A guerra acontece, Léo, porque antes do Bolsonaro ser eleito, existia a ideia de que o Bolsonaro ia governar para o Brasil e em conjunto com os militares. Léo, só dar um comentário aqui do Darcio, que ele já nos lembra, né? A própria palavra Bolsonaro já é um palavrão, mas continua aí, Léo. Então, antes do Bolsonaro começar efetivamente a governar o Brasil, os militares, pelo menos, acreditavam que seria um governo voltado às elites brasileiras e em conjunto com as instituições militares brasileiras. Só que o Bolsonaro foi longe demais nas ofertas de apoio político durante as eleições. E como o Bolsonaro ficou com o rabo preso com Estados Unidos e Israel, a grande realidade é que Estados Unidos e Israel colocam Bolsonaro numa situação que ele acaba indo contra as elites brasileiras e, obviamente, contra as instituições militares brasileiras. Então, o Bolsonaro, como representa Israel e Estados Unidos, ele não representa os militares brasileiros. E aí entra o conflito. Por exemplo, é interesse de Israel e dos Estados Unidos que o Bolsonaro substitua a elite brasileira pela elite de Israel e dos Estados Unidos. Eu estou falando de uma forma muito clara. É meter o pé... como é que fala nessa hora?
Hã? No traseiro. Então, meter o pé no traseiro, por exemplo, do dono de uma rede de supermercados brasileira e trazer aí uma rede de supermercados dos Estados Unidos ou de Israel para suprir aquela demanda. É meter o pé no traseiro, por exemplo, de um dono de uma fábrica de roupas, capital brasileiro, e colocar uma fábrica de roupas do capital dos Estados Unidos e Israel. Então a gente pode levar isso para todas as atividades que são desenvolvidas dentro do Brasil. Essa política de substituição de uma elite por outra elite, que é exatamente onde se fundamenta essa guerra entre Estados Unidos e o sistema financeiro, por exemplo, dos países árabes, é essa política que causa esse confronto com os generais brasileiros. Peraí, parecia que o Bolsonaro ia governar para as elites brasileiras. Tudo bem, todo mundo sabia que ele não ia governar para os trabalhadores, isso era uma certeza. Mas parecia que ele ia governar para as elites brasileiras. Mas não, ele vai governar para as elites estrangeiras. E como que fica o Brasil nessa situação? Um Brasil subserviente. Essa condição de subserviência cria esse atrito entre Bolsonaro e instituições militares, alguns generais, e nessa brincadeira eles ficam se atacando, eles ficam se mordendo. Mas as Forças Armadas brasileiras, como sabem que Bolsonaro não é um presidente do Brasil, é um presidente no Brasil, é um presidente dos Estados Unidos no Brasil, as forças militares brasileiras morrem de medo do Bolsonaro, porque queira ou não queira, no final das fritadas dos ovos, quem está por detrás do Bolsonaro? São os Estados Unidos e Israel, e obviamente são países que têm condição de derrubar as Forças Armadas brasileiras. Então, aquilo que parecia ser muito poderoso, no final das contas, o exército brasileiro poderia dar um golpe, pode nada, porque agora o exército brasileiro morre de medo do exército dos Estados Unidos. Então, o que é o máximo que eles podem fazer? Se picar, dar briguinha, fazer confusão. Por quê? Bolsonaro está governando para os Estados Unidos, todo mundo sabe disso, mas ninguém tem coragem de falar. Se as Forças Armadas brasileiras parassem com essa bobeira de ficar bicando o Bolsonaro, dando chute no traseiro ali, parasse com essa briguinha e falasse a verdade a respeito de tudo que aconteceu no Brasil desde 2013 até agora, talvez o Bolsonaro perca um pouco do apoio popular, a coisa fique mais clara e o Bolsonaro passe um vexame muito semelhante a do Juan Guaidó, né, que agora, inclusive, já saiu na Fox News a questão do Juan Guaidó ter sido aí realmente um golpe sem apoio, né? Não sei se você viu aquele vídeo fantástico lá da Fox News. Esse fiasco poderia ser o destino do Bolsonaro se o povo brasileiro ficasse sabendo da verdade. E aí que eu falo, enquanto fica briguinha de instituições militares com Bolsonaro, briguinha de elite brasileira com Bolsonaro, briguinha de STF com Bolsonaro, mas o povo não fica sabendo da verdade, o Bolsonaro conserva aquilo que sobrou para ele, que é o apoio de algumas partes da sociedade. Não tem governo para o Brasil. Como não tem governo para o Brasil, toda hora vai ter uma briguinha com ruralistas, uma briguinha com militares, uma briguinha com a elite brasileira, mas enquanto esse pessoal não entender que a receita contra o Bolsonaro não é ficar dando espetadas, mas é se unir no sentido de falar a verdade, o Bolsonaro sempre vai ganhar essas briguinhas. É isso aí. O Vanderlei está dizendo o seguinte: Léo, vamos fazer uma campanha para patrocinar um jornalista para cobrir os acontecimentos na Venezuela. Muito relevante, é uma grande ideia, podemos sim pensar nisso, ou falar com jornalistas que lá residem e que possam ser colaboradores nossos, né? Léo, pelo que você diz, então, sobre Bolsonaro e militares, né, tanto Bolsonaro quanto militares deram um golpe na democracia, impediram a participação do Lula, mas existe uma divergência. Os militares, mal ou bem, eles queriam tomar o poder, mas governar, né, para defender os interesses da burguesia nacional. O Bolsonaro, pelo que você conta, trabalha para defender os interesses dos Estados Unidos e Israel. Ou seja, o Bolsonaro poderia ser enquadrado pelo crime de traição à pátria. Seria o grande traidor e deveria ser afastado pelos militares? Na sua opinião, afastado e julgado como traidor? Sim, Léo, mas qual que é o grande problema? O ingrediente para a gente chegar nisso é a verdade. Se a gente não tem a verdade como matéria-prima para que o Bolsonaro seja julgado primeiramente pelo povo, para que ele perca o apoio popular, fica muito difícil, porque o que adianta as instituições militares comentarem um ponto do Bolsonaro, sendo que o mais importante nesse momento é comentar sobre como tudo aconteceu. O detalhe é que hoje o STF, que participou
as instituições militares que participaram, os políticos que participaram não querem assumir que fizeram essa crise acontecer, porque é muito pesado o que eles fizeram. Então, hoje, eles estão sendo devorados pelo próprio passado. É mais ou menos assim, a gente sabe que a gente poderia solucionar o que está acontecendo. As coisas estão piorando, estão ficando cada vez mais fora do controle, a gente poderia parar tudo, mas isso envolve a gente confessar que a gente faz parte dessa lambança. Esse é o grande problema. Quem estava participando do acordo nacional com o Supremo, com tudo, hoje pensa duas vezes antes de denunciar o acordo nacional com o Supremo, com tudo, e principalmente o acordo nacional com o Supremo mais Estados Unidos e tudo. Então, se essas pessoas tivessem coragem de contar para o povo a verdade sobre como tudo aconteceu, talvez elas perdessem o apoio do povo. Então elas começam a refletir, será que eu posso confessar que eu traí meu povo, que eu traí minha nação? Porque hoje, para solucionar o problema, seria necessário a verdade como ingrediente principal. Mas a verdade implica em pessoas do STF confessando que traíram o Brasil, pessoas das Forças Armadas confessando que traíram o Brasil, políticos confessando que traíram o Brasil. Será que eles fariam isso? Obviamente não. Então eles estão assumindo o risco do monstro crescer ainda mais, porque eles não conseguem falar nesse momento que eles alimentaram o monstro. Esse é o grande problema. Olha, eu dei comida para aquele monstro, hoje ele cresceu, tá descontrolado, a gente precisava se unir para matar aquele monstro, mas para isso eu precisaria confessar que aquele monstro existe, e pior, que eu dei comida para aquele monstro crescer. Então, tá bem difícil imaginar uma saída para o que está acontecendo. Léo, bom comentário, chegou uma notícia importante aqui, eu vou ler daqui a pouco, mas antes a gente vai continuar aqui, ó, o Wagner dizendo, a live está de baixo astral, fora censura, porra, né, tá dizendo, fora censura, porra. Luciana Zero, acabei de ver o vídeo do Witzel no helicóptero, que pessoa assustadora, parece cena de seriado Netflix, fiquei horrorizada, né? Como a gente vai voltar ao Witzel, né? Eu vou aproveitar esse comentário para a gente trazer daqui a pouco uma notícia nova. Fernanda está dizendo, gente, assistam a entrevista de Gilberto Carvalho para Paulo Moreira Leite e Gisele. Importantíssima. Esse cara é essencial dentro do PT, literalmente. Carrega a essência do partido. Concordo, foi muito boa a entrevista, né? Vale a pena ser vista, né? Então, realmente, muito legal, Fernanda. Anabela dizendo, o Moro ganhou o controle do COAF, estamos cavando o fundo do poço. Não, ainda não ganhou. Está uma disputa, né, sobre se o COAF fica com o Moro ou não, né? E aí tem a discussão de se formar ou não um Estado policial no Brasil, né? Continuando aqui, bom, deixa eu trazer logo a notícia do Witzel, né? O professor Leonardo Yaroshevsky, que é da comissão lá da Defesa dos Direitos Humanos da OAB, fez um parecer que está sendo encaminhado ao Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB, para que o Witzel seja processado criminalmente por cada uma das mortes que estão acontecendo, né? E até aproveitando o comentário da Luciana sobre essa coisa de seriado, de disparar contra a população, eu queria te perguntar uma coisa, Léo. Você acha que o apoio da população do Rio ao fascismo, né, a esse tipo de ação, tem alguma vinculação também com os videogames, né? Porque parece uma bobagem, uma grande besteira, mas se você pegar os videogames de guerra, tem cenas em que eles têm guerras contra outros países, mas também guerras urbanas, guerras contra os pobres, né? Por que essa indústria de videogame vende a ideia da guerra contra o pobre? E depois você responde a questão da OAB poder processar o Witzel pelas mortes que ele está provocando. Olha, Léo, eu vou até falar sobre a OAB antes, porque eu fiquei muito decepcionado com a OAB, porque a OAB tem partido, né? Tudo bem, a diretoria mudou, mas infelizmente a OAB tem partido. Essa OAB que abandonou o Dr. Cristiano Zanin no momento que ele teve a sua privacidade, né, do seu escritório, rompida lá pelo Sérgio Moro, toda aquela situação que aconteceu com o Cristiano Zanin, a OAB tinha que ter parado a advocacia no Brasil. O posicionamento que eu tenho é o seguinte: a OAB, ela deveria ter parado a advocacia em todo o Brasil e feito o seguinte posicionamento: enquanto o Sérgio Moro não for afastado, porque ele desrespeitou a advocacia, que é um serviço essencial da justiça, enquanto o Sérgio Moro não for afastado, a advocacia não volta a funcionar no Brasil. Isso era inegociável, porque, olha, o escritório do advogado, ele é simplesmente, assim, ingrampeável, né? Um neologismo muito importante aqui.
E essa OAB, ela não me convence. Eu não vejo a OAB como uma instituição séria desde o momento que a OAB mostrou que ela tem partido. A OAB mostrou que ela se comporta de uma forma diferente no momento em que quem está em jogo é um político de um grupo que protege os mais humildes. E os advogados não se acham mais humildes. Advogados hoje estão tendo escritórios grampeados, advogados hoje estão tendo escritórios revistados, porque essa instituição, ela não soube lidar naquele momento com uma situação de alta mídia, alta imprensa. Ela realmente pensou, se a gente vai contra o Moro, a gente vai estar indo a favor do Lula, né? Deixa o Zanin se ferrar. Então eu não vejo a OAB como uma instituição séria. É uma tristeza muito grande. Eu sou estudante de direito, eu fico pensando como que deve ser estudante de direito e não acreditar na Ordem dos Advogados do Brasil. Não acredito. Eu acho que ela está fazendo uma firula para aparecer e não vai correr atrás disso. Sabe por quê, Léo? Porque esse é, infelizmente, o sentimento nacional. Eu acho que a única coisa que pode ser feita nesse momento para acabar com essa palhaçada é mudar o sentimento nacional. Não é necessariamente o Hitler que fez o nazismo crescer na Alemanha. O que fez o nazismo crescer na Alemanha é o sentimento da Alemanha de que eles tinham que lutar contra o que estava acontecendo, contra a humilhação imposta pelas sanções da Primeira Guerra Mundial, dívidas de guerra. Aquele sentimento foi o terreno propício para o crescimento da ideologia do Hitler. Hoje nós temos no Brasil um sentimento que cresceu e foi o terreno propício para a ideologia do Witzel. Não é necessário. Se o Witzel tentasse chegar com essa ideologia imbecil dele num país que não estiver vivendo esse sentimento que foi catalisado no Brasil ao longo dos últimos anos, simplesmente as pessoas vão olhar. Fala com o Witzel para tentar fazer isso na Alemanha, onde eles têm um passado que serviu para ensinar para o povo alemão o que acontece quando se experimenta o fascismo. Fala com o Witzel para chegar num país que esteve em guerra recentemente propondo esse tipo de medida. Obviamente, as pessoas não vão nem dar ideia para ele. Isso é que provavelmente se ele chegar propondo isso na Alemanha, ele vai preso. Mas por que no Brasil isso funciona? Porque o Brasil não tem uma experiência de guerra recente. A gente não tem uma pessoa viva no Brasil que tenha uma experiência de guerra dentro do território nacional. É exatamente por isso que essa ideologia funciona. Então não está na OAB, digamos que a intenção de lutar contra isso. Está na OAB uma intenção de fazer propaganda. A OAB não vai correr atrás daquilo que tem sido um sentimento nacional. Por incrível que pareça, esse sentimento de deusificação do Moro é uma coisa que acontece de uma forma majoritária entre os juristas, advogados, procuradores, cientistas do direito, juízes. A maioria é Moro. Então, enquanto a gente tiver esse sentimento punitivista, enquanto a gente tiver esse sentimento de ódio, esse sentimento de punir, ainda que fora da lei, eles vão dar certo. O Witzel vai dar certo. Eu não acredito na OAB. Enquanto a OAB não pedir desculpas para o Cristiano Zanin pelo que ela deixou acontecer, enquanto a OAB não se empenhar por punir o Moro pelo que ele fez com o Cristiano Zanin, enquanto a OAB não trabalhar de uma forma intensa a questão da prisão ilegal do Lula, ficar fazendo firula com o caso isolado do Witzel, para mim, eu não acredito numa instituição dessa. A Valéria Castilho está dizendo o seguinte, sou advogada e concordo com o Léo. A OAB mudou muito, está composta por mentes medíocres. O Jorge Luiz me lembra que o Witzel já está em campanha, quer ser presidente. O exemplo foi o Bozo. Se o Bozo chegou fazendo coisas absurdas, por que o Witzel também não poderia chegar fazendo coisas absurdas, né? Aqui, Asdril dizendo, o Witzel, tal como os Bozos, são fruto da nossa ignorância. Sandra Maria dizendo que Bozo implantou o terrorismo no Brasil, né? Então, realmente é uma situação dramática, Léo. Mas eu queria que você falasse também sobre a questão dos videogames, né? Os videogames criam essa mentalidade assassina nos jovens também? Mate um negro, mate uma velhinha, mate um pobre. Como é que funciona? Léo, eu acho que o poder de influência de um videogame é só sobre mentes bem fracas. Eu não acredito que o videogame cause essa influência. Eu acredito que a mentalidade bizarra de pessoas possa fazer com que elas procurem videogames para tentarem saciar essa necessidade aí de matar, pelo menos que, ainda que seja virtualmente. As pessoas que jogam videogame, elas sabem que existe aquela questão virtual lá, né? Eu, na minha época, era Atari, eu lembro que tinha River Raid,
A gente ficava subindo com um aviãozinho, explodindo as coisas, e eu nunca me imaginei no avião explodindo coisas de verdade, né? Então, eu acho que o videogame, ele não muda a cabeça das pessoas. Pode ser que pessoas bizarras e já com a cabeça apodrecida procurem o videogame, que é bem diferente, e acabem se realizando através do videogame. Eu acho que isso que está acontecendo no Brasil hoje é fruto de um trabalho de aumento do ódio da população. O videogame não faz ao meu ver, não faz o aumento do ódio, ele simplesmente sacia essa necessidade das pessoas de matarem, ainda que virtualmente. Luiz Silva está dizendo, nada a ver, Atush, é nazifascismo mesmo, é mentalidade escravocrata. A Tanelli Miranda dizendo, bobagem, vejo pessoas idosas e pobres apoiando o fascismo. O mais duro é você ver pessoas idosas apoiando o fascismo, né? E aqui, ó, e aí isso é mais dramático ainda, o que diz a Cleise Guedes aqui, ó. Quem estimula o ódio são as igrejas, né? Sérgio Bernardi, a Globo vendeu essa ideologia punitivista a toda a população, fora os agregados como Datena, etc. Superchats aqui, ó, o Flávio mandando um superchat, Cláudio Alves dizendo, no Brasil existe pena de morte em caso de guerra contra inimigo externo. Se considerarmos que estamos em guerra com os Estados Unidos, Bozo poderia ser fuzilado, né? Enfim, considerando que há, então, a guerra híbrida que o Bolsonaro trabalharia para os Estados Unidos, o que não impede que o Moro também trabalhe para os Estados Unidos, né? Aqui, ó, o Tacílio Neto dizendo, joguei videogame a vida toda e nunca briguei na rua. Então tá retirado o comentário sobre o videogame. Vamos passar aqui para a carta do general Vilas Boas, que é uma carta dirigida a todos os militares do Brasil, né? Diz o general Vilas Boas, Léo, mais uma vez o senhor Olavo de Carvalho, a partir de seu vazio existencial, derrama seus ataques aos militares e às Forças Armadas, demonstrando total falta de princípios básicos de educação, de respeito e de um mínimo de humildade e modéstia. Verdadeiro Trotsky de direita não compreende que, substituindo uma ideologia por outra, não contribui para a elaboração de uma base de pensamento que promova soluções concretas para os problemas brasileiros. Por outro lado, age no sentido de acentuar as divergências nacionais no momento em que a sociedade necessita recuperar a coesão e estruturar um projeto para o país. A escolha dos militares como alvo é compreensível por sua impotência diante da solidez dessas instituições e a incapacidade de compreender os valores das Forças Armadas, né? Olha aqui que interessante, só para fazer um comentário aqui, antes de você comentar o general, a Maria de Lourdes, Estopa, se a arma de brinquedo foi proibida para não influenciar negativamente, por que os games não influenciam, né? Lembrando que a arma de brinquedo não pode entrar na Inglaterra, né? O Tacílio dizendo que os fóruns de videogames estão lotados de propaganda fascista, e o Cláudio X trazendo um comentário aqui. Gente, eu vou ter que ler todos aqui rapidamente, porque entrou um monte, senão eu vou me perder. O Cláudio dizendo, demanda menor pesa e atividade de serviços do Brasil se deteriora com força em abril. Reuters, né? Se a economia desandar, há risco real de impeachment de Bolsonaro. Já tem deputado falando em impeachment do Bolsonaro. Zé Rafael, sou advogado e concordo com o Estopa, quando ele falou da OAB, mas não reflete na opinião dos juristas, porque a maioria dos juristas é contra o Moro. A OAB medíocre, mais juristas contra o Moro. Léo, para a gente avançar, porque a gente tem que concluir daqui a pouco, porque vai ter uma outra transmissão, eu queria que você falasse sobre a carta do Vilas Boas, né? Carta para ser lida por todos os militares, e o Olavo de Carvalho tenta humilhar os militares. O Olavo de Carvalho, quando a gente fala Olavo, leia-se Bolsonaro e filhos. O Olavo fala o que o Bolsonaro e os filhos gostariam de falar, mas não podem, né? Então você tem o Bolsonaro tentando humilhar os militares e os militares fingindo que não sabem que é o Bolsonaro e dizendo que é para o Olavo. Eu queria que você comentasse essa carta e aonde vai terminar essa guerrinha entre essas duas forças, né? Léo, a finalidade do Olavo de Carvalho é falar algo que vai ser replicado por uma rede de comunicadores brasileiros. O Olavo de Carvalho, ele conseguiu uma coisa muito interessante, que é criar teorias que vendem. Então, o Olavo de Carvalho cria uma teoria contra o comunismo. Vários comunicadores brasileiros falam essa teoria. Essa teoria replicada no YouTube, ela gera lucro para esses comunicadores. A gente sabe que o oba-oba anticomunista do Olavo de Carvalho, falado, por exemplo, na voz do Mamãe Falei, do Nando Moura, dessas pessoas, acaba dando milhões de visualizações, o que significa uma certa grana no YouTube. Então, por que o Olavo de Carvalho faz isso? Porque o Olavo de Carvalho é como se fosse
a primeira linha de uma comunicação que vai se replicando. A partir do momento que o Olavo de Carvalho fala, toda a parte baixa da pirâmide de comunicação do bolsonarismo vai repetindo. Mas é importante dizer que o Olavo de Carvalho, ele é a voz dos Estados Unidos traduzida ao português. Qual que é a finalidade do Olavo de Carvalho? É pegar as intenções das elites americanas, converter as intenções das elites americanas em língua portuguesa ideológica. Por que língua portuguesa ideológica? Não basta pegar as intenções e converter em português. É preciso moldar de uma forma que a massa de manobra pobre de direita realmente repita aquilo e goste daquela história. Então, o Olavo de Carvalho, quando ele traz essas teorias que agradam aí, obviamente, as intenções do Bolsonaro, mas sem poder falar que é o Bolsonaro falando, ele não simplesmente fala essas teorias, ele fala de forma que elas possam ser replicadas, e elas vão ser replicadas, porque essas ideologias trazidas pelo Olavo de Carvalho, elas se mostraram extremamente lucrativas no YouTube, são teorias que, quando faladas novamente, elas rendem aí milhões de visualizações no YouTube. Então, isso significa que o Olavo de Carvalho fala, o que ele fala é compartilhado, replicado e regravado. Sem dúvidas, ele fala aquilo que o Bolsonaro não pode falar. E o mais importante, o Olavo de Carvalho, ele trabalha a mando dos Estados Unidos para distanciar o eleitor do Bolsonaro daquilo que os generais brasileiros querem falar. Porque agora, não sei se os próprios generais estão percebendo isso, mas até eles, que até poucos meses atrás eram heróis brasileiros, até eles estão perdendo a autoridade de fala com os bolsonaristas. Então, aos poucos, o Olavo de Carvalho está distanciando o eleitor do Bolsonaro das Forças Armadas brasileiras. Para quê? No momento que as Forças Armadas tentarem reverter essa grande feiosidade que está acontecendo no Brasil, eles não vão conseguir reverter isso mais, porque eles estão, aos poucos, tendo a autoridade de fala dizimada pelo Olavo de Carvalho. Qual que é a finalidade? Distanciar os militares brasileiros dos eleitores do Bolsonaro. Distanciar os eleitores do Bolsonaro dos militares brasileiros. Muito legal a expressão feiosidade que você encontrou aí, Léo. Eu vou ler o comentário do César Pereira dizendo: o general Vilas Boas ajudou a chocar o ovo do monstro que aí está. Lembre-se da ameaça que ele fez ao STF para impedir o HC do Lula. Exatamente. Né? Se os militares não tivessem pressionado o Supremo, o Lula hoje seria presidente. O Lula seria presidente e os militares não seriam tão desrespeitados, tão humilhados e tão avacalhados pelo pretenso filósofo lá da Virgínia. Né? Wagner Araújo, fora a preguiça, vamos todos dar likes. Ó, a gente está aqui com mais de 5.000 pessoas ao vivo, precisamos de pelo menos 3.000 likes nesse vídeo aqui. A gente tem que ter 60% de índice de like nesse vídeo para bombar o vídeo no YouTube. Léo, mas sobre essa questão do Olavo, né, tem uma questão que eu acho que ainda é muito importante de se colocar, que é a seguinte, né, você falou, esse cara está lá, né, representando os interesses dos Estados Unidos para distanciar os militares, né, do projeto americano aqui no Brasil, né? Então, os militares sabem, quer dizer, que ele também representa um projeto de traição nacional, de traição à pátria. Sabem que o Bolsonaro representa esse mesmo projeto de traição. Cientes disso, os militares vão se acovardar e vão tentar compor com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, o que acontece? Sai a bronca do Vilas Boas, o Bolsonaro recolhe. O Bolsonaro soltou uma nota hoje dizendo: não, o general Santos Cruz tem todo o nosso respaldo, somos um time só, não tem divisões. Todo mundo sabe que não. Todo mundo sabe que é o Bolsonaro, empregado dos Estados Unidos, quem determina o ataque aos militares. Os militares sabem disso. Os militares sabem que o Bolsonaro é o grande inimigo que eles têm. E aí a questão é, os militares vão golpear o Bolsonaro ou não? E aí eu vou trazer um paralelo histórico. Na época do nazismo na Alemanha, né, quando a Alemanha foi governada por um certo Bolsonaro de lá, chamado Hitler, né, uma figura com essas características, houve uma tentativa de um golpe de Estado. Os militares não gostaram da brincadeira e tentaram afastar o Hitler. Mas o que o Hitler tinha? Ele tinha suas milícias. O Hitler também era um miliciano. O Hitler montou as milícias lá, as SS, com os oficiais, etc. e tal, e ele conseguiu sufocar o golpe militar. Então, nessa guerra, se a gente vai olhar para o passado, se o Brasil está repetindo a Alemanha, na Alemanha as milícias venceram o exército. Será que aqui no Brasil a gente vai ter a guerra exército versus milícias?
Léo, o Bolsonaro ele tem as bases das instituições militares. Os generais são simplesmente generais que tinham o controle sobre as Forças Armadas. O Bolsonaro teve a manha total de fazer aquilo que eu fiquei 3 anos comentando que seria muito importante que a esquerda fizesse, né? Que era desenvolver um trabalho direcionado às bases das instituições militares. As esquerdas não quiseram desenvolver um trabalho de conscientização, o Bolsonaro desenvolveu um trabalho de apodrecimento. E os generais sabem que eles não podem simplesmente dar um golpe, porque existe aí uma possibilidade deles nem serem obedecidos. Muito pelo contrário, existe a possibilidade dos generais pensarem, vamos dar um golpe, e eles serem presos. Existe essa possibilidade. Primeiro, porque tem gente que está lá atrás que está querendo subir. Então, numa tentativa de golpe dos militares, alguns generais podem rodar, alguns generais podem ir para a cadeia para darem espaço para outros generais. Então a coisa é bem complicada. A coisa hoje tornou-se quase que irreversível, porque, olha, o Bolsonaro tem uma retaguarda da base das Forças Armadas. Ele soube conquistar essa base das Forças Armadas. Por outro lado, o Bolsonaro tem uma retaguarda que é o exército americano. E os Estados Unidos? Se os Estados Unidos querem invadir a Venezuela, que democraticamente elegeu Maduro, porque eles acham que o verdadeiro presidente da Venezuela é o Guaidó, que não consegue levar 1.000 pessoas para as ruas, imaginem o que os Estados Unidos não fariam no Brasil, que no final das contas elegeu o Bolsonaro. Não, o Lula está preso, esse é só um detalhe. Os Estados Unidos certamente fariam intervenção dentro do Brasil para defender o Bolsonaro, se o Bolsonaro estiver soltando patrimônio brasileiro para os Estados Unidos. Exatamente. O Francisco está dizendo aqui, Léo, o que o Olavo sabe dos militares que eles se acovardam e não reagem à altura, né? Antes que você responda, eu vou ler o comentário do Zé Batista Neto. A ignorância da cúpula militar deu apoio ao golpe entreguista. Vai afundar junto com o Bozo. Esse é o grande risco que os militares correm no Brasil de hoje. Afundar junto com o Bozo, né? E aí o Francisco pergunta, o que o Olavo sabe que os militares se mantêm tão acovardados? Será que é algo que o Olavo sabe ou é o medo da retaguarda do Olavo e do Bolsonaro, que são exatamente os Estados Unidos? Os militares entraram, e não falo dos militares, a base, eu falo dos generais, eles entraram nesse golpe achando que eles tinham total controle sobre o golpe. Esse golpe foi a coisa mais divertida do mundo, porque no início, o Congresso Nacional, mais o STF, eles fizeram um grande acordo nacional e achavam que iam mandar em tudo. Então, o que aconteceu? Assim que deram o golpe, os militares foram lá e bocaram o governo. Então, os militares começaram a controlar a STF e a controlar o Temer. Na sequência, a eleição do Bolsonaro era uma ilusão até dos militares que eles teriam, enfim, o controle do Brasil. Só que aí foi outra rasteira. Vieram Estados Unidos e Israel, bocaram o governo Bolsonaro. Então nós estamos vivendo uma situação de golpe atrás de golpe. Congresso Nacional dá o golpe na Dilma, mas na retaguarda vem os militares e dão o golpe no Congresso Nacional. Depois vem os Estados de Israel e dão essa bocada aí nos militares brasileiros. Nós temos uma situação que o escalonamento de poder coercitivo, eu quero dizer, aquele que tem mais poder de fazer pressão e botar medo, está tomando o governo brasileiro. E hoje nós estamos numa situação que nós precisamos concordar que é uma situação de topo de linha. Quem tem mais o poder de botar medo no mundo são os Estados Unidos por causa das armas nucleares. Os generais brasileiros agora, eles estão morrendo de medo do que pode acontecer, eles não têm condição de fazer mais nada. Eles tomaram o golpe, eles deram o golpe, agora tomaram o golpe. Nem Bolsonaro, nem general, nem elites, nem ruralistas, agora é lá, a gringa. Essa é a realidade. Olha aqui, Léo, o Tacílio fez um comentário perfeito aqui. Ó. Os militares foram fiadores desses loucos. Agora eles são humilhados e temem uma insurreição das bases. Colhem o filhote do ovo que eles chocaram. Chocaram o fascismo e agora tem que tentar controlar o fascismo. Né? Como é que se controla o fascismo? É muito difícil colocar o fascismo de volta para a garrafa, né? Dentro da garrafa novamente. A Rosiane, a Maria está dizendo, Vilas Boas, general arrependido, né? E o Liane Ribeiro, militares cercados pela gentalha, né? Léo, a gente tem que chegar ao fim, porque daqui a pouco vai entrar o Zé Guimarães, deputado federal, foi líder do governo da presidente Dilma Rousseff, na Câmara, vai falar exatamente sobre os protestos dos estudantes.
Hoje, milhares de estudantes foram às ruas no Rio de Janeiro para defender o direito essencial à educação, um direito que está sendo atacado pelo Bolsonaro também. As pessoas precisam saber, o Bolsonaro é um representante dos Estados Unidos no Brasil. O projeto é destruir completamente o Brasil, e a destruição passa pela destruição da educação. Como os estudantes já estão se tocando disso, né, estão sendo a vanguarda das mobilizações, hoje foram milhares no Rio de Janeiro. Léo, antes da gente encerrar e passar para o Zé Guimarães, e aí peço para todo mundo acompanhar, eu queria que você falasse também sobre esse levante que está começando a acontecer pelos estudantes, né? Cláudio Alves está dizendo, se ninguém controla o Bozo, então ninguém controla o Brasil. Quem controla o Brasil é o Trump, né? É o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Mas fala sobre o protesto dos estudantes e se isso pode ser, né, a semente de uma esperança de um Brasil independente, autônomo, enfim. Olha, Léo, eu tendo a ver todos os protestos como sendo movimentos isolados, e movimentos isolados acabam sendo dizimados isoladamente. Então, o Raul Seixas falava que talvez a gente precisa entrar em contato, né? Nunca se vence uma guerra lutando sozinho, talvez o que a gente precisa é entrar em contato. Eu tenho falado isso há 3 anos. Tem greve dos petroleiros, greve dos eletricitários, aí vai vender o correio, greve dos correios. Não. Primeiro, a gente precisa achar o foco do problema. O foco do problema foi o ataque contra a democracia e a prisão do Lula. Se as pessoas ficarem tentando levantar milhões de pautas, elas certamente vão ser derrotadas com pautas isoladas. E toda vez que eu vejo um levante do grupo progressista com uma pauta diferente de unir todos os grupos e lutar por Lula livre, eu vejo com desconfiança. É bonito, é bonito. É animador até certo ponto. Eu acho que inteligente seria o povo concordar que o desrespeito... você é contra o Lula, mas tá vendo que deu merda? Entenda que o respeito à população brasileira é mais importante do que o respeito à sua opinião isolada. Então, vamos cair na real. A pauta mais importante hoje é Lula livre, eleições diretas, democracia, o resto acontece. Se o Lula for derrotado nas urnas de uma forma legítima, vamos aceitar o liberalismo, vamos aceitar o ódio. Mas enquanto isso não acontecer, o povo brasileiro não se aceita. Basicamente isso. Todos os movimentos isolados com pauta diferente de Lula livre e volta da democracia são movimentos que acabam sendo derrotados, isolados. Eu vejo dessa forma. Antes da prisão do Lula, teve a derrubada ilegal da presidente Dilma Rousseff também, né? Importante lembrar. Valderez Bispo dizendo, os militares plantaram e agora colhem. Bem-vindo, Micol Magalhães Vieira, novo membro do canal. Muito bom ter você aqui também. Então vamos encerrando, Léo, e chamando para a entrevista do Zé Guimarães, antes do boa noite ainda, agradecendo a todos os inscritos no canal. Vamos ampliar as inscrições para chegar aos 370 mil, né? A todos os membros, a todos os assinantes, a todos os apoiadores dos Jornalistas pela Democracia. Léo, muito obrigado e amanhã tem mais Léo ao Quadrado. Eu volto amanhã, 7h30 no Bom Dia 247. O Léo volta hoje ainda no seu próprio canal, não é isso, Léo? Isso, eu volto daqui a pouco, às 10h30 da noite, no canal do Estopa e na página e no canal Leonardo Estopa, fazendo o programa Léo Estopa ao vivo. Então, até lá, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. No superchat aqui, ó. Nota 10 para o Léo, diz aqui o Zé Batista Neto Batista. Muito obrigado a todos e fiquem com a gente que a programação continua a todo vapor. Valeu, obrigado.